Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre métodos ou metodologias de ensino e de estudo, obviamente. Como vocês sabem, eu sempre digo que é muito possível você estudar um idioma ou qualquer outra coisa que você queira, 30 minutos por dia para obter um resultado bastante positivo nos seus estudos. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, sou idealizador do Fale Japonês, professor de Nihongo aqui no Japão há quase 20 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. Eu estou aqui para falar para vocês justamente sobre isso, porque apesar de eu dizer sempre dentro das minhas mídias sociais, né, que o estudo do idioma por 30 minutos diariamente é o suficiente para que você possa adquirir um conhecimento substancial em relação ao conteúdo estudado, muitas pessoas ainda me perguntam, né? É possível mesmo estudar 30 minutos por dia e ficar fluente em Nihongo? Como eu disse para vocês, não somente em Nihongo, mas em qualquer outra coisa que você queira estudar, se aperfeiçoar. O que é importante você entender que não basta apenas você estudar 30 minutos por dia. É importante que você tenha uma metodologia adequada, e eu falei agora há pouco, não é mesmo, sobre método e metodologia. O que é importante você entender sobre isso método pode ser muitas coisas. A lousa é um método que eu utilizo para ensinar. Um livro didático é um método que eu utilizo para ensinar alguma coisa, né? O próprio pincel atômico é um método que eu utilizo também no processo para ensinar um idioma ou qualquer coisa que eu queira, não é mesmo? Um computador pode ser um método, ou seja, o método pode ser uma ferramenta que eu, como educador, utilizo para desenvolver a minha metodologia de ensino e levar o conhecimento para o meu aluno. Talvez você, às vezes, fique aí um pouco confuso, mas por que alguém fala um método, né? Eu desenvolvi um método, tem um método milagroso para determinada coisa. Este método pode ser aquele objeto, aquele produto em questão, enfim. A metodologia é o uso, né, desse conjunto de métodos, ou apenas somente de um também é possível, que eu utilizo para ensinar, para levar o conhecimento para a pessoa. Então, eu utilizo da lousa, por exemplo, né? Eu utilizo do Ohashi aqui para poder é, apontar para vocês da lousa, eu utilizo do meu material criado para o Fale Japonês, por exemplo, dentro do meu curso, que são as apostilas, para que o aluno possa fazer exercícios, enfim. A metodologia é uma coisa, o método é outra. E é importante você entender o porquê que eu sempre falo, não é mesmo? Da minha metodologia de ensino, ou seja, é a forma com que eu ensino, a maneira com que eu utilizo dos métodos disponíveis para levar o conhecimento para vocês. Então, é importante que você tenha uma metodologia e também é importante que você tenha um método a seguir, tá bom? Outra coisa que eu acho que é fundamental é que você entenda que é preciso ter constância. Você precisa ter uma disciplina, não é? Para ter constância. Ou seja, você precisa ser alguém disciplinado para que todos os dias, de fato, você tenha contato com o idioma de alguma forma por 30 minutos. Não basta você fazer 30 minutos hoje e amanhã simplesmente não fazer, ou fazer 20 minutos, ou fazer 15 minutos. Isso não significa, tá? Que você não irá aprender em 15 minutos. É possível, inclusive, aprendermos com menos tempo, com 30 minutos, com 20 minutos, com 15 minutos, com 10 minutos que seja, desde que este momento em que você estiver estudando, estiver em contato com a língua que você está estudando, você esteja 100% presente. Você precisa estar focado naquele conteúdo, você precisa estar presente naquele conteúdo. Não adianta você estar disperso, não é? Com seu telefone ali, com as notificações do WhatsApp, de qualquer outra mídia chegando para você e você se dispersando, perdendo este foco que você precisa para internalizar aquele conteúdo que você se predispôs
a estudar naquele momento. Então, tenha isso em mente. Desligue seu telefone, desligue qualquer outra, a televisão, o rádio, enfim, qualquer outro fator no seu ambiente que possa te desviar a atenção naquele momento que você disponibilizou para estudar. Isso é muito importante. E quando eu digo, por exemplo, não adianta você estudar hoje determinado conteúdo, né, ou determinada quantidade de horas e amanhã simplesmente, por exemplo, não estudar aquele conteúdo e amanhã e um outro dia, por exemplo, depois de amanhã você estuda 1 hora. Não, não é assim que funciona. Você precisa ter constância. Você precisa todos os dias estar em contato com o conteúdo que você quer estudar. No caso, nós estamos falando da língua japonesa, do Nihongo, não é mesmo? Então, planeje o seu dia a dia, né? Veja qual é o momento do seu dia que você acredita que você terá um tempo disponível para se dedicar aos estudos, seja de manhãzinha antes de ir para o trabalho, seja depois de voltar do trabalho, não é mesmo? Vamos supor que ao voltar do trabalho, você decida, enfim, tá, eu vou fazer os meus estudos quando eu voltar do trabalho, porque não estou fazendo horas extras ultimamente, porque o serviço está tranquilo, não é mesmo? Não está assim tão apurado. E aí você faz durante um tempo, que você chega em casa às 5h30, 6 horas da tarde, né? Trabalha até às 8 horas, 8 horas diárias, chega, está tranquilo, você vai lá e disponibiliza um tempo para estudar. Mas aí, de repente, pedem para você fazer hora extra, zangyo, não é mesmo? E aí você fala, nossa, hoje eu vou chegar mais tarde, vou chegar às 7, 8 horas da noite em casa, e aí, então hoje eu não vou estudar. Não pode ser assim, tá bom? Você, por exemplo, vamos supor que você faça, então, horas extras e esteja cansado. Estude antes de você ir tomar seu banho, de você jantar, enfim, de você fazer outras coisas. Chegou do serviço, senta na frente do computador, senta na frente do livro e estude. Esteja presente naquele momento, que seja, né, os 30 minutos, como eu mencionei, porque a ideia aqui é falar sobre os 30 minutos diários, né? E você estude aquele conteúdo antes de qualquer coisa. E aí sim, você vai, toma seu banho, porque depois que você toma um banho, janta, você fica relaxado, você fala: "Ah, não, estou cansado, vou descansar". E aí o que você faz? De forma geral, a grande maioria das pessoas vão para as mídias sociais. E aí elas ficam ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas nas mídias sociais vendo um montão de informações, não é? Que nem sempre são positivas ou que agregam valores para elas. Então é importante que você faça isso para você. E eu tenho certeza absoluta que ao longo, né, do tempo de estudo, seja de um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, você vai adquirir muito conhecimento estudando 30 minutos por dia. Pense da seguinte maneira: estudar 30 minutos por dia é muito melhor do que não estudar nada por dia. Não é verdade? É óbvio, não é? Em algum momento, você vai adquirir conhecimento. Outra coisa que é importante e que os meus alunos têm isso dentro do meu curso, além da minha metodologia de ensino, é você entender métodos ou metodologias para memorizar conteúdos. É importante entendermos, por exemplo, o nosso funcionamento cerebral. Como que o nosso cérebro funciona para internalizar informações, masterizar informações e arquivar informações do nosso cérebro diariamente. A gente pode fazer isso com alguns conhecimentos. Não é o caso do vídeo de hoje, quem sabe em algum outro momento eu faço para vocês um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o nosso funcionamento cerebral para aquisição de conteúdo, para armazenamento de informações que são importantes para você no seu processo de aprendizagem. É, é isso. Eu acredito que poderia também ressaltar aqui o autoconhecimento. Você saber ter a plena convicção, não é? E consciência de que tipo de aluno você é. Qual é a sua característica de aluno?
O que eu quero dizer com isso é, você precisa entender se você é auditivo, ou seja, se você aprende mais ouvindo, se você é visual, se você aprende mais visualizando o conteúdo, se você é sinestésico, ou seja, você precisa ter um estímulo físico mais concreto para que você possa entender a língua. Neste caso, por exemplo, seria escrevendo mais, não é mesmo? Estando em contato maior com a língua. Esse é só um exemplo, tá bom? Você pode ser um aluno musical, por exemplo, que aprende com a sonoridade da música, não é? Com a letra da música, com o ritmo de forma geral. Então, é importante que você entenda a sua característica, o seu perfil de aluno. E é claro que nós podemos ter alunos multifuncionais, que desenvolvem, né, as habilidades, tanto motoras, digamos assim, no caso dos sinestésicos, quanto também auditivos, até todos juntos, não é mesmo? É muito possível que você tenha essa característica. Para que você possa entender isso e ter uma clareza maior sobre o seu perfil de aluno, é importante que você estude utilizando de várias ferramentas, de vários métodos para que você adquira este conhecimento, absorva este conhecimento. E aí você vai entendendo como é que você aprende melhor, se é ouvindo, se é visualizando mais, se é escrevendo mais. Uma coisa eu posso te dizer: o nosso cérebro está o tempo todo prestando muita atenção em tudo isso, não é mesmo? E é ele quem vai te dizer como que ele absorve melhor o conteúdo estudado. Então, comece a prestar um pouco mais de atenção em como você, como aluno, como pessoa, consegue internalizar melhor as informações no período em que você está estudando, tá bom? Em outro momento eu vou falar sobre o nosso funcionamento cerebral, em função de ajudar vocês aí um pouquinho que seja, é, para memorizar conteúdo, vocabulários, assim por diante. A memorização de vocabulários é muito importante, falarei sobre isso também em um outro momento. Hoje era apenas para falar para vocês sobre a questão de estudar 30 minutos. Pense assim, não é? Antes de estudar 30 minutos do que não estudar nada. Obviamente, você irá adquirir algum conhecimento, né, ao longo do tempo e do período que você estiver se dedicando aos estudos. Planeje, é, desenvolva e crie um ambiente propício para que você possa estudar. E quando eu falo de ambiente propício, gente, eu não estou falando somente de um ambiente onde você desliga seu celular ou deixa ali no modo avião, enfim, ou que você tenha desligue outros aparelhos eletrônicos, televisão e tudo mais. Estou falando de ambiente, tá? A temperatura ambiente ela precisa ser agradável para você se manter naquele lugar, tá? A iluminação do lugar precisa ser suficiente e adequada para que você consiga ler, para que você consiga visualizar o seu material de estudos de forma, né, eficaz. Você precisa ter um canto para fazer isso, um lugar, uma mesinha, onde você possa abrir o seu livro, deixar sempre ali para você só sentar e abrir a todo momento que você quiser. Você precisa ter um caderno de anotação para você anotar, para trabalhar aí o seu lado sinestésico. Fazer anotações é muito importante, e você entenderá isso em outro momento, quando eu falar sobre o funcionamento cerebral. Tá bom? Enfim, todo o ambiente ele precisa ser criado para que você esteja confortável e para que você possa, a todo momento, quando você quiser, estar ali presente para os seus estudos, focado, focada nos seus estudos. Não adianta você deixar tudo guardado, não é? Numa gaveta, enfim, ou ter que ficar montando mesa, abrindo mesa, arrumando mesa só para estudar. Não. Isso desestimula e aí às vezes você vê aquele monte de coisa, não vou arrumar nada disso hoje e acaba não abrindo seu livro, seu material, né, para estudar. Então, deixe um lugar reservado, um cantinho aí no seu ambiente, na sua casa, para que você possa se dedicar aos estudos sempre que for possível, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, seja no YouTube, Facebook, Instagram. Eu estou sempre com informações novas para vocês, vídeos novos com um pouco de conteúdo em relação à língua japonesa e muitas outras coisas em relação ao Japão, cultura, história, curiosidades. Espero que vocês se sintam motivados a estudar essa língua tão fascinante comigo
aqui no Fale Japonês. E a gente se vê em um outro vídeo. Até lá. Tchau, né?